Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Na Segurança Pod, nosso podcast destinado a você que é instrutor de treinamentos, que trabalha na área de segurança e saúde no trabalho, quer se desenvolver, quer ampliar seus conhecimentos, porque, como eu sempre digo, conhecimento transforma e aqui você sabe, na Segurança Pod. Vamos falar hoje, tem um convidado que eu já tinha intenção de trazer, essas pessoas com a agenda um pouco difícil, hoje deu certo, a gente conseguiu se organizar. Uma pessoa que eu conheço muito bem, conheço a trajetória, conheço a história, e eu quero que ele fale sobre viver de treinamentos. Para você que está entrando nessa área, quer se inspirar, ele vai te dar todo o know-how para você entender que viver de treinamento dá sim. Receba com muito carinho esse convidado especial, André Benfica, uma pessoa que, como eu disse, já participa da nossa vida e hoje vai compartilhar muito conhecimento, muita informação. André, seja muito bem-vindo, estou feliz de te receber aqui. O espaço é seu, se apresente. Muito obrigado. Daquele jeito que só você sabe. Daquele jeito? Deixa comigo. Fala, galera! André Benfica na área. Estamos aqui hoje para fazer aquele podcast maravilhoso com Gisele Dias. E como ela falou, vivendo de treinamento. Coisa maravilhosa. Dá sim para viver de treinamento, pessoal. Dá para desenvolver e ter um prazer imenso de ter sido preparado por mãos que hoje continuam nos orientando. Quem conhece a minha história sabe muito bem que eu falo dentro da sala de aula que eu comecei os meus primeiros treinamentos com Gisele Dias e Júlio Torres. Então, hoje vivo de treinamentos por incentivo deles e hoje, graças a Deus, também faço o mesmo trabalho de incentivar outras pessoas a continuar vivendo de treinamento, porque é bom, é importante e é uma evolução interessante, né, Gisele? A gente nunca para de estudar. Verdade. Nós pensamos que já sabemos muito, é hora de revisar, aprender e desenvolver, justamente porque tem pessoas que confiam muito no nosso trabalho. E hoje, vamos falar um pouquinho sobre viver de treinamento junto com a Gisele Dias. Bora lá? Maravilha, André. Quero lembrar você que me acompanha aqui que este episódio é um oferecimento da Squad, a nossa plataforma de cursos EAD, está chegando agora em 2025 para revolucionar o mercado de treinamentos online e você vai estar comigo neste projeto. Tem um link aqui na descrição, no final do episódio. Através dele você acessa o nosso grupo do Telegram, um grupo exclusivo, onde a gente vai fazer um grande networking e também falar a respeito da plataforma e de tudo que está chegando. André, então vamos embora começar esse papo. Bora lá. A nossa ideia, o nosso projeto maior em 2025, e, aliás, a partir de 2025, é incentivar profissionais a empreenderem, a entrar na área de treinamentos, porque eu entrei nessa área lá alguns anos atrás e a minha vida fluiu muito bem e várias pessoas, né, eu convivo com esse mundo dos treinamentos, então eu quero realmente que esse episódio seja uma inspiração para quem está lá pensando, será que é para mim? E, de fato, estas pessoas entenderem que sim, né? Eu separei algumas perguntas para a gente ser bem objetivo dentro dessa sua trajetória, né? E eu queria saber, para a gente começar, como você iniciou? O que te inspirou? O que foi o play inicial para você falar assim, vou viver de treinamentos? Me conte. Foi muito interessante essa pergunta, é muito interessante, Gisele. Porque quando fala assim, André, você queria dar treinamento? Eu falo assim, não, eu queria não. Eu queria ter a MA Consultoria só para dar meus treinamentos na empresa e que desenvolvesse todos. Só que eu migrei minha vida profissional para o interior de Minas, onde não havia esse tipo de profissional de instrução. E comecei a perceber que muitos colegas me ligavam, André, como faz isso? E eu sabia como responder, André, como faz aquilo? E eu tinha como responder. E o início foi uma consultoria gratuita. E eu não sabia, até um dia que um amigo meu, o Igor, lá da cidade de Ubá, falou assim, André, por que você não começa a empreender com isso? E eu não fazia nem ideia que era empreender. Eu falei, não sei não, eu sou técnico de segurança, nunca vi técnico de segurança empreender. Aí o coordenador da empresa falou assim, você vai fazer um curso de instrutor, procura empresa. Eu falei, curso de instrutor é minha consultoria. E vi, há uns anos atrás também, né, fazer o primeiro curso de instrutor de NR35. E comecei, fiz com Rocha, com você, com o Júlio, e comecei a ministrar esses treinamentos dentro da empresa.
que é o importante para quem está iniciando, trabalhe, invista. O melhor lugar para você investir é no CNPJ dos outros. Dentro da empresa que você está, é o lugar de você empreender. É o lugar de se desenvolver. Porque a partir dali você vai ter a sua dinâmica de trabalho, você sabe o que é certo e errado, como que desenvolve. E dentro desse trabalho eu comecei a trabalhar também como fiscal de obras, dentro da área de mineração. E também com outros cursos que eu tinha feito, como movimentação de carga, sou rigger, supervisor, eu comecei a ver a necessidade de treinar pessoas ali dentro. E quando terminou a minha atividade ali dentro, eu comecei a empreender fora. E foi um frio na barriga muito grande, Zé, que as pessoas falaram assim, será que você vai dar conta? E eu perguntava mais ainda, será que eu dou conta? E eu tinha outras pessoas que falavam assim, você vai dar conta. E vou falar assim, comecei efetivamente a administrar treinamentos fora das empresas que eu trabalhava, foi no dia 19 de novembro de 2019. Que foi o primeiro treinamento que eu fiz para a minha consultoria, foi a operação de ponte rolante. Você já fez para você. Aí eu fiz para mim. Aí comecei a desenvolver, comecei a trabalhar. E o que a gente precisa muito, para quem está iniciando aí, leitura constante e buscar entendimento com outras pessoas. Fui buscar informação, fui desenvolver. E hoje, graças a Deus, tenho ajudado tanto aos clientes quanto com novos instrutores também. Perfeito. Quando a gente fala de empreender, você falou que eu nem sabia que eu podia empreender. Hoje eu entendo muito bem que todos nós somos empreendedores, mesmo você trabalhando para alguém. Sim. Você entrega serviço, né? Você entrega a sua mão de obra, o seu serviço e gera solução. Empreender é trazer solução. Se você resolve um problema, você está empreendendo. Exatamente. E quando as pessoas têm essa consciência, ela começa a amadurecer, que eu empreendo hoje para alguém, né? Empreendo atendendo uma empresa e daqui a pouco eu posso empreender para mim. Exatamente. Isso é muito legal. Falando sobre viver de treinamentos, você até já deu aí uma dica para quem está começando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Você começou buscando conhecimento e conhecimento, de fato, quem quer trabalhar com treinamento não pode ser uma pessoa acomodada. Não. Tem que estar o tempo todo, até porque tudo atualiza o tempo todo, especialmente quando a gente fala de normas, né? E é o nosso trabalho, são as NRs. Mas, qual que é a sua preparação? Vou ministrar um treinamento, vou receber uma contratação, até porque, e eu quero que você explore no sentido de, a gente faz qualquer treinamento. Sim. Eu sou assim, você tem esse perfil, né? Sim. Mandou a demanda, você entrega o resultado. Sim. Mas qual é o seu preparo inicial? Em relação a tudo, tá? Estrutura, apresentação, como é que você se preocupa com o treinamento? Bem, a primeira coisa que eu identifico é qual a necessidade do cliente? O que o cliente precisa? E é uma pergunta que tem que ser uma constante. Quais estão sendo as suas dificuldades dentro da sua empresa? Isso é até um segredinho oculto nos treinamentos, porque não é só chegar e ler o slide. O slide já está escrito e a maioria dos nossos alunos, eles são adultos. E a maioria já, às vezes, lê antes de você ler o quadro, ele já sabe da informação. Entender a necessidade, é o primeiro preparo, que é ali naquele contato inicial, de conversar. Qual que é o seu ramo de atividade, o que você faz, como você tem trabalhado, quais são as suas estatísticas de acidentes, quais tipos de situações já aconteceram, de acidentes, incidentes, que nós podemos trabalhar dentro do treinamento. E dentro do treinamento, na hora do desenvolvimento, a atenção principal, o foco principal são as pessoas. Gisele, uma coisa interessante que eu aprendi é não dar as costas para a turma. Sempre olha para frente, olha para eles. O slide está lá nas suas costas, eles vão ver o slide, mas dá atenção para as pessoas. Tem aquela dinâmica da bala, que eu gosto muito de fazer, eu falo um pouquinho sobre a Bíblia dentro do treinamento, não a parte religiosa, mas a ciência da segurança do trabalho, a ciência do desenvolvimento da gestão de segurança, a importância do treinamento, não que o treinamento, que o técnico tem que ser deslocado quanto à responsabilidade, mas mostrando para quem está sendo treinado, e até mesmo para a empresa, a importância da postura em relação à segurança. Muitas pessoas falam assim, aconteceu um acidente, quem é o culpado? Cadê o técnico de segurança? Primeira pergunta que fazem. Não é sobre o técnico estar presente ou não estar presente. Porque o treinamento, ele também tem que nortear
a empresa e os colaboradores a entender o seguinte: a gestão do treinamento, ela é na mão do técnico ou ela é na mão da colaboração da empresa? E uma coisa que eu gosto de fazer uma pergunta, e eu sempre faço essa colocação, é a seguinte: o CNPJ é feito de vários CPFs. Se não existe o CNPJ por um desperdício em treinamento, não se sustenta um CPF. Então, o preparo é entender o processo, entender quais são as necessidades, sentir a turma. Às vezes, um diálogo frente a frente com a turma antes de começar o treinamento. E aí, pessoal, como vão vocês? Tudo bem? E ter aquele contato. Tem um amigo meu que é o Júlio César, ele sempre fala do Silvio Santos. E uma das histórias do Silvio Santos que eu gosto é que, antes de iniciar o programa, ele sempre conversava com a plateia. Ele já ouvi ia, isso. já ouviu, né? Já. Ele ia, perguntava: você tomou café? E aí, tá tudo bem? Você foi bem tratado? Esse contato no treinamento de onde você é. Esse contato traz um conhecimento mais aprimorado, porque a pessoa se sente confortável. Quantas vezes nós já entramos numa sala de aula como alunos e nos sentimos oprimidos por quem está lá na frente? É verdade. Então, esse preparo para poder passar para as pessoas, eu acho ele muito importante. Esse diálogo, esse contato, eu acho muito legal. E não só o preparo do slide. O slide tem que ser muito bem preparado, muito bem elaborado. Uma das coisas no preparo que eu gosto é a segunda opinião. Monta o slide e pergunta alguém da área, ou alguém que não é da área: o que você acha desse slide? Nós temos grupos, eu mando, fulano, dá uma olhada aí, o que vocês acharam desse slide? Tá legal? Precisa mudar alguma coisa? Vocês acham que tem que colocar? Às vezes manda para o próprio cliente. O cliente: você tem tempo de dar uma folhada? Ô, André, tira esse vídeo aí que tá pesado demais. Ô, André, essa imagem tá muito ruim. A gente vai adaptando de acordo com a necessidade do cliente, e a disposição das pessoas. Porque, vamos pegar ressaltando um exemplo. Coloca, às vezes, algumas imagens, algumas coisas feias demais no treinamento, assusta a pessoa. E ela às vezes não quer nem trabalhar dentro da empresa. Fala assim: tem a possibilidade de acontecer isso? Tem. A pessoa fica assustada. Quando você fala de feio, você fala dos acidentes trágicos, né? Isso. E não sei se já aconteceu com você, eu já tive aluno que passou mal na aula. Já tive aluno de que foi ver a embora. imagem, foi primeiro socorro, que não Primeiro tem como, socorro, né? Primeiro socorro você precisa mostrar. É. A pessoa passou mal. Eu tive foi embora do treinamento. Eu tive um que ele... o menino tinha 19 anos. Primeiro emprego. Aí eu mostrei um cabo arrebentando, um cabo de aço arrebentando. Nós trabalhávamos com protensão. É uma pista de 100 metros e nós protendíamos o cabo, esticávamos ele até 16 toneladas. Só que aí tinha pessoas que passavam por cima. O que eu fiz? Coloquei vários bonecos no meio da linha, arrebentei um cabo de propósito. O cabo arrebentou os bonecos todos. Aí eu fiz o vídeo falando que isso aqui quebra a perna, não sei o que, tal. Quando eu passei, o rapaz olhou e falou assim: isso aqui acontece aqui dentro? Eu falei: acontece. Tá, olha os primeiros treinamentos. O cara olhou assim: eu vou trabalhar aqui. Não, foi embora. A moça do RH quase me matou. Gostei, recrutar, você faz uma coisa dessa. Então não é sobre oprimir as pessoas, é sobre orientar, porque o risco às vezes não está nem só dentro da empresa, está em casa. A pessoa que se orienta aí para colocar um cinto de segurança na empresa, ele coloca, e em casa ele sobe da cadeira sem nada. É verdade. Ele acha que o acidente é só na empresa. E é o que mais acontece, Exatamente. Né? Só pegando aqui, só para concluir esta sua fala, você falou do preparo em saber quem é o público, né? Uma conversa com o cliente. Você faz isso através de uma visita, você busca isso no e-mail, você faz uma ligação, tem uma forma que é mais eficiente. O que você indica? Eu gosto sempre de uma visita antes. Quando há oportunidade, a empresa abre os espaços, aí eu sigo o critério do cliente. Posso ir até a sua unidade? Ele deixa. Não, André, eu vou te passar um vídeo aí de como funciona. Ele me manda. André, eu vou te mandar um relatório sobre os acidentes, os últimos acidentes. Ele manda. Isso aí é flexibilidade do cliente. Tem cliente que gosta de uma visita antes, tem cliente que não, ele gosta de... Você gosta da visita? Eu gosto da visita. Eu também gosto. É muito melhor. Porque você conhece, né? Sim. Você vai fazer um treinamento, trabalhar à altura, você sabe o que tem de estrutura. Às vezes você chega para fazer o treinamento, não olhou isso antes, não sabe nem... Você nem fez um planejamento e em cima da hora tudo vira improviso, que não deve acontecer, Exatamente. Né? Maravilha. André, como que você constrói sua autoridade? Como que eu construo a autoridade? Porque quando a gente fala de um instrutor de treinamentos, e eu tenho trabalhado muito isso aqui em todas as minhas abordagens, eu tenho falado de repertório, né? Instrutor, ele é uma autoridade frente aos alunos no sentido de autoridade em relação ao que eu estou trazendo. Se eu vou falar de trabalho à altura, eu sei o que eu estou fazendo. E autoridade, e aqui eu quero que você faça uma abordagem nos dois aspectos. Para o aluno, nesse sentido que eu disse, mas
Porque eu estou falando para instrutor que quer vender treinamentos, viver de treinamento. Eu preciso vender. Como que você faz a sua autoridade para o cliente ver que você tem competência para ministrar o treinamento, assumir a demanda e te contratar, pagar para você ir lá fazer o treinamento. Bem, nós temos hoje o trabalho de rede social, que ele é muito extenso, né? Nós temos aí a Benfica Instrutor, que está no Instagram, está no YouTube, Facebook, e tem muitos registros do que nós fazemos. Só que a maior autoridade que nós criamos é a autonomia naquilo que nós construímos no dia a dia. Para quem que eu trabalhei? Eu mostro para o cliente. Quais foram as demandas e os desafios em cada curso, em cada cliente? Eu tenho cliente que é muito fácil, que às vezes é construção civil, vai subir no andaime. Mas eu tenho cliente lá no Rio de Janeiro que o camarada vai descer dentro de um tanque de 40 metros. Eu tenho um outro aqui no norte de Minas que vai descer dentro de um túnel de 80 metros. Como que eu vou mostrar isso para o cliente? Então, mostrar para o seu cliente é o trabalho, os recursos e o acesso. O trabalho que eu vou apresentar é esse. Os recursos que eu tenho são esses e os acessos são os parceiros. Vou pegar um exemplo aqui, vou fazer um merchan aqui, pode? MG Cintos. Quais os melhores cintos para usar? MG Cintos. Ah, mas além do treinamento, eu preciso de pessoas para poder trabalhar aqui, eu preciso de pessoas e mostrar que nós temos esse know-how. Eu dou o treinamento, mas eu também tenho por trás de mim uma gama de parceiros que ajudam também. Brigadas profissionais, equipamentos de vistoria, como Ancor, como MG Cinto, como a JCM. São vários recursos que nós podemos oferecer ao cliente. Porque o cliente às vezes fala assim, eu quero um treinamento. Mas depois do treinamento ele fala assim, mas eu não tenho a polia, eu não tenho a corda, olha, eu não tenho esse profissional que você falou. Não, mas não tem problema não, eu posso te ajudar, eu posso te oferecer. Isso mostra uma autoridade para o cliente que é o seguinte, você tem o trabalho, você sabe o que fazer, mas você também tem o recurso e o acesso para poder oferecer. O treinamento é uma degustação, eu sempre falo isso. O treinamento é degustação. Se eu vou fazer um treinamento e eu apresento uma polia, eu tenho que mostrar para o cliente onde ele comprou essa polia. E não é na Shopee. Onde você Melhor não. Melhor não, né? Ah, onde você comprou? Eu comprei na Shopee, a promoção. Não tô falando mal da Shopee não, desculpa aí, Shopee. Mas é porque são trabalhos técnicos. São equipamentos certificados, né? Precisam de uma série de exigências, certificações, critérios, né? Exato. Vou apresentar aqui a MG Cinto, o meu cinto é da MG Cinto, os meus talabates, o meu equipamento é da MG Cinto. Então eu tenho que apresentar para eles. Quando a autoridade, você apresenta ela, é a partir do recurso que você tem e os parceiros que te acompanham. Porque isso gera respeito, né? Gera um desejo no cliente. Então ele vai poder buscar e ver que realmente, olha, trabalha com essa empresa, olha, desenvolve projeto assim, né? Eu falo também sempre, quem foram os meus instrutores, que cria minha grande autoridade também, né? E tem acontecido também o contrário, sabe, Gisele? Um aluno ou outro começa a dar aula, quem foi seu instrutor? Foi o Benfica. Nossa, conheço o cara. Então, assim, essa autoridade nós vamos criando com a seriedade do trabalho, nós vamos criando com o conhecimento. E uma coisa que eu sempre falo, nunca abandone seu cliente. Você sempre manda para ele um e-mail ali falando, olha, atualização de normas, assim. Faz um vídeo, fala, galera, André Benfica na área, mostrando alguma coisa nova, uma parceria nova, um desenvolvimento novo. Isso cria uma identidade também e a autoridade vai crescendo dentro do mercado, junto com a necessidade do cliente. Muito bem. Agora, né, lógico, preciso saber de você sobre desafios. Que já foi aquela situação que você falou, não vou, esse eu não dou conta, ou chegou no local, se deparou com uma situação e pensou em desistir, voltar correndo, sair correndo, porque tem uns casos aí que às vezes acontece, né? Você fala, não quero isso aqui, explora um pouquinho, me conta de desafios que você enfrentou, talvez no início, ou talvez em frente até hoje, por quê? E por que dessa pergunta? Porque as pessoas paralisam por medo sem nem tentar. É verdade. E a gente que está aí na área, a gente encarou e encara até hoje desafios e medos. E me conte aí algo que você fala assim, esse aqui merece ser lembrado. Tem um que merece um destaque. E uma coisa que acontece frequentemente é o seguinte, você tem que ser fiel aos seus conceitos. Quando nós falamos fiéis aos conceitos, o que você fala na sala de aula e quando tem treinamento prático, você tem que ser fiel na prática. Aconteceu um evento há uns tempos atrás que eu dei um treinamento de operação de máquinas pesadas e falei sobre manutenção, vazamento de máquina, vazamento de óleo na máquina, aquela coisa toda, e eu percebi que os alunos estavam desconfortáveis com o tema da aula teórica.
E ninguém falou nada. E eu cheguei até a comentar com quem estava comigo, falei, tem alguma coisa errada. As pessoas estão muito desconfortáveis com o treinamento. E porque é um segredo Já também, até imagino. você tem que ser fiel a isso, porque quando você está dando aula, nós temos que ler o aluno. Né? Ah, vou ter que ser psicólogo agora. Brother, vai. Tem hora que você precisa. Porque o olhar do aluno, o gesto do aluno, também te motiva a nortear o treinamento. Sim. Aconteceu... Você sente, se está desinteressante, exato, né? Vou falar o que aconteceu sábado agora. 3 alunos que me ligaram na sexta-feira e falaram assim, aqui, o treinamento é até 5 horas mesmo? Aí eu, são 8 horas de treinamento, 4 de teoria, 4 de prática, precisa ser de 8 horas. Não, cara, que eu tô precisando fazer um serviço em casa, isso aqui. Tá bom, vamos chegar lá amanhã que tem conversa, vamos fazer o treinamento primeiro, depois você vê. Olha, quando finalizou o treinamento, o pessoal falou assim, já acabou? É bom. Aí eu, já. Não, mas foi legal demais, eu queria aprender mais. Nós ficamos ainda mais 40 minutos. Eu tenho que explicar mais algumas coisas. Aí no final eu falei assim, e o seu serviço? Não, cara, o treinamento estava tão interessante que eu quis ficar mais. E pegou o treinamento e foi lá para falar com o gerente dele, enfim, foi interessante. Mas a fidelidade, quando você tem teoria e prática, ela tem que ser real. Tem até o Marco Ortega que ele fala, o caminho do fracasso, um dos caminhos do fracasso, é não acreditar naquilo que você fala. Exato. Né? Ou não praticar o que se prega. Sim. Né? Então, eu cheguei nesse cliente e tinha uma máquina que, tadinha, ela estava quase que em depressão, de tanto que ela chorava óleo. Eu olhei para a máquina e falei, meu Deus. Eu ainda insisti um pouquinho, né? Falei assim, não, vou um pouquinho, né, meu Deus, vou lá. Subi na máquina e liguei a máquina, comecei a olhar, tinha muito vazamento. Para não chegar, a gente não pode chegar também de cara e falar assim, nisso eu não subo. Vamos ver quais são as situações. Vamos testar. E quando eu testei a máquina, alguém falou, liguei a máquina e estou tentando acelerar a máquina, era uma escavadeira, o acelerador dela é diferente, você tem um botão de girar para acelerar e tem o nome técnico, mas para todo mundo entender, é um botão de girar para você poder acelerar, como se fosse o volume da máquina. E alguém falou assim, e eu deixei a porta aberta, né? E eu falei assim, operador só opera com porta fechada. Aí alguém chegou para mim e falou assim, ô instrutor, tem que puxar a cordinha. Aí eu olhei para fora assim, aí eu fiquei com vergonha. Falei, nossa, falei sobre operar a máquina com a porta aberta, né? E eu com a porta aberta. Peguei a cordinha que ele falou e puxei com a intenção da porta fechar. Só que a porta não fechou, a máquina acelerou. E soltou um canudo de fumaça preta lá atrás. Eu olhei para trás assim, ficou tudo preto. Tava tipo assim, não havemos papa. E lá na frente o óleo vazou todinho na lança da máquina. Eu parei, tirei a mão de tudo, olhei para um lado, para o outro, desliguei a máquina, desci da máquina. Falei, isso aqui não tem condição. Aí um gerente contábil, chegou para mim e falou assim, aí eu falei, olha gente, essa máquina não tem condições, eu não posso operar essa máquina, vamos ver uma outra máquina. Aí chamaram o gerente, aí veio o gerente contábil da empresa, não entendi nada na hora. Não, vamos chamar o gerente. Eu, bom dia, tudo bem? O chefe tá mandando assim, não, eu sou da contabilidade. Aí eu fiquei, tipo aquele meme da Nazaré, passando aquele monte de número na minha frente pra máquina, me perguntar a fórmula de Bhaskara, né? Eu não ia responder. Aí eu falei assim, a sua máquina não tem condições. Como não tem condição? Meus funcionários trabalham com ela. Eu falei, eles podem trabalhar, mas eu não vou ensinar nessa máquina. Aí ele falou assim, qual que é o problema? E subiu na porta da máquina. Eu falei, tá com um vazamento crítico e o acelerador dela não funciona. Aí ele falou assim, mas os outros funcionários trabalham com ela, por que você não quer trabalhar? Eu perguntei, aí como eu peguei que ele era, se sua calculadora faltar o número 2, você consegue trabalhar? Aí ele olhou pra minha cara, baixou a bola. Falei, por que você tá falando isso? Eu falei, porque a máquina de vocês, ela tem um problema sério, crônico, e eu não posso trabalhar com ela. Ensinar é uma coisa, trabalhar é outra. Se o senhor está expondo as pessoas assim, é uma situação ruim. Aí ele falou comigo que eu queria máquina padrão mineradora. Eu falei, não é isso, eu quero padrão fabricante, porque a norma fala que tem que estar de acordo com o fabricante. Então não dá, condições mínimas. Aí ele continuou insistindo, eu preferi parar o treinamento. Eu falei, eu não vou ministrar o restante do treinamento. E saí. Aí as pessoas falaram que estavam no treinamento, não, muito obrigado, ligaram depois, falaram que melhoraram a máquina, melhoraram as condições. O que foi falado na teoria, eles aplicaram no dia a dia deles. Aí depois de algumas semanas me chamaram lá, eu fui fazer só a prática nessa máquina. A máquina parecia que tinha ficado zero. E essa foi uma das situações que eu me senti mais oprimido. Né? Porque você chega para falar, você começa a falar e você fala assim, eu tenho que ser fiel à minha palavra. Eu tenho que ser fiel àquilo que eu estou fazendo. E diversas outras, como por exemplo, olha, vamos fazer trabalho em altura, que é o mais comum, né? Vamos fazer trabalho em altura.
chegaram com o cinto para rapel. Eu falei, não, mas isso não pode, tem que ser tipo paraquedista. Mas nós trabalhamos com esse aqui sempre. Eu falei, de jeito nenhum. Eu não posso trabalhar com esse. Teve uma vez, eu fui até com um bombeiro, um trabalho em altura e fachada, em que eles estavam amarrando o pessoal em lata de concreto. E eu tinha feito todo o trabalho, mostrando. Aí só que foi interessante que foi esse que foi o pulo do gato. E quando eu falei, olha, gente, é impossível, não descerei ninguém nessas condições. Aí o encarregado olhou para um lado, olhou para o outro, chamou o engenheiro e falou assim, pode passar mais treinamentos para esse rapaz. Porque se ele tivesse descido com a gente, igual o outro, falou assim, igual o outro, amarrado nas latas, eu não ia querer ele. Ele foi o primeiro dos 3 e foi o primeiro que falou que não podia. Eles já tinham feito treinamento com 2 pessoas que desceram nas latas. Olha só. E por que deixa a lata? Eles fizeram um teste, pelo que eu entendi, eles fizeram um teste para ver quem... Eles fizeram um teste para ver quem iria descer nas latas. E eu falei, não, preciso de um ponto de ancoragem adequado, com laudo. Eles tinham, né? E chamaram o engenheiro, expuseram a situação, e eu fiquei assustado, né? Que eu tava lá a 20 metros de altura, no prédio, morrendo de medo. Falei, não desço aqui de jeito nenhum, não tem como, tal. E todo mundo ficou calado, né? Todo mundo cruzou os braços e ficaram calados. E o engenheiro veio e falou assim, não, realmente eles tinham falado, não, mas eu queria uma resposta de um profissional. E realmente ser profissional, porque dos 3, você foi o primeiro a falar que não pode e recusou fazer o serviço. Então, é uma coisa que é troca do conhecimento. Pois, você passa um conhecimento para o funcionário para que ele possa trabalhar aquele conhecimento e auxiliar a empresa. Então, nós temos que ser fiéis à nossa palavra, fiéis à nossa postura. Então, acho que esse é o detalhe, acho que essas 3 situações que me deixaram um pouco mais assustados, mas graças a Deus, ser fiel àquilo que a gente fala, traz sucesso também. Ontem a gente gravou um episódio aqui falando sobre empreender e a gente estava falando isso, entregar a verdade. Quando você entrega a verdade, não tem erro, né? Podemos ter algum contratempo aqui ali, mas lá na frente... Me conta uma coisa, você já pensou em desistir? Já. Jogar tudo pro alto, não quero isso mais, quero minha mãe? Já sim. Se eu falar que eu quero minha mãe... Eu vou apanhar mais do que o Holyfield McTavish. Mas você já pensou? Já teve aquela situação que você falou, isso não é pra mim, não quero mais, quero outra área? Sim. Eu cheguei a pensar, Gisele, e falei sim. E foi até interessante que a resposta veio muito rápido, sabe? Vou desistir desse negócio. Mas no dia que eu falei, eu vou desistir, no dia seguinte apareceu tanto serviço, tanto trabalho, tanta coisa, que não deu tempo de manter o pensamento. Mas o que te fez pensar em desistir? O que foi o fator desmotivador? Eu acho que o que mais fez foi a falta de feedback. Aí eu descobri que o problema não era a falta de feedback, a falta de busca do feedback. Mas você fala em sentido de entender se o seu trabalho estava sendo eficiente, não se sentindo suficiente, algo assim? Quando nós estamos prestando serviço para as pessoas, você não tem um feedback ao quase se você não pedir. Né? Você não tem um resultado pautável. E nós que somos da segurança, nós trabalhamos muito com gráficos e estatísticas. Então, eu não estava buscando esse feedback, essas estatísticas dos clientes ao qual eu estava atendendo. Aí, depois que eu comecei a ver que eu precisava de buscar esse feedback, olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, preciso mudar aqui, preciso mudar ali, e isso começou a me nortear melhor o meu trabalho. Porque a empresa trabalha com estatística. Né? E não é porque eu sou instrutor que eu deixei de ser empresa. Eu sou uma empresa. Contrário, né? Nós somos consultores. E o consultor ele precisa de ter um gráfico daquilo que ele está fazendo. Olha, eu atendi tantas empresas, eu tive o resultado dessas empresas, eu preciso mudar nesse ponto. Isso aí nós precisamos ser muito claros com nós mesmos. Temos que ter a transparência primeiro com a gente. E o fato de eu ter pensado em desistir foi justamente por isso. Eu não tinha criado ainda uma métrica de resultados. Eu não sabia quem estava vendo meus vídeos, eu não sabia quem estava assistindo as minhas aulas, eu não sabia como que eu estava dentro das empresas. Porque isso, quando você está dentro de uma empresa, você tem sempre alguém dentro do seu pescoço, né? Olha, aqui não tá bom, olha, muda aquilo ali, olha, melhora aquilo ali. Isso é importante para a gente poder nortear. Porque às vezes, foi até uma fala sua, a gente está tão acostumado em receber coisas positivas que a gente acha que está tudo bem. E não é bem assim. Nós precisamos melhorar cada dia. Para melhorar, nós precisamos dessa métrica de feedback. E foi interessante quando eu pensei em parar, alguém me ligou, pensei, por exemplo, né? Eu pensei no dia seguinte alguém me ligou, Benfica, pelo amor de Deus, eu preciso de você. Eu falei, ué, eu só encontrei com alguém? Aí um outro falou assim, ô Benfica, eu tô com um problema, eu também tô com vários, né? Como é que eu vou fazer? Vou resolver o seu e o meu, né? E começou aquilo, aí eu comecei, falando, como que ficou aquilo? Olha, aqui, manda pra mim, por favor.
qual que foi a situação, qual que foi o resultado. E isso foi criando aqueles alfinetes, né, que você vai clicando e você fala assim, isso aqui tá bom, mas isso aqui eu preciso mudar, é urgente. E às vezes é uma questão de postura, é uma questão de técnica, né, é uma questão de aprimoramento normativo, sempre para evoluir mesmo. Não é para desgaste, é para melhoria. É porque eu acho que entram dois fatores aí. Autocrítica é essencial. Sim. Porque Reginaldo tem falado muito ultimamente sobre puxar responsabilidade, né? Eu já vejo assim, e a gente tem falado muito sobre isso, né? Chegou para mim, é meu. A gente tem um tal, chegou para mim, passa pro vizinho. Não, chegou, problema, chegou, ele é seu, se vira, né? E autocrítica para entender, né, até onde eu posso melhorar, evoluir é essencial, mas o feedback, ele contribui diretamente. E realmente, não pode ser só positivo. Não. Elogio demais te faz cair numa zona de conforto terrível. E a zona de conforto, você não cresce nela, né? Ela pode levar a pessoa, o profissional, o que nós estamos discutindo esses dias, que está sendo o psicossocial. Isso aí eu acho que é o que está mais matando. A própria pessoa acaba se retraindo, ou ela cresce, só com o positivo, que quando precisa mudar uma vírgula, nós temos a resistência. Isso é humano, né? E estamos vivendo um momento que as pessoas não querem o negativo, né? Ninguém quer crítica, as pessoas só querem o elogio. É porque às vezes a gente pensa só de um lado da moeda. Sim. A gente tem que virar o outro lado. E eu, cliente, quem sou? Eu, fornecedor, uma coisa. Mas e eu, cliente? Estou satisfeito com o que recebo? Sim. Às vezes nós também, como funcionários, devemos... Eu, empreendedor, estou feliz com eu, funcionário? É essa autocrítica e esse desenvolvimento que a gente precisa. Sim. Então, às vezes, o pensar em desistir não é por fraqueza, é por medo, né? E por falta da autocrítica e do feedback. Porque a gente precisa buscar esse feedback. Esse feedback é importantíssimo. E é muito bacana, mas às vezes até uma pergunta que a gente pensa, ninguém vai perguntar se eu tentei desistir. Mas ninguém é forte demais que não tem uma fraqueza. Eu tive essa fraqueza sim, quis desistir, achei, vou jogar pro alto, vou voltar a ser, trabalhar de técnico de segurança normal. Aí depois eu falei sim, aí depois vão começar a perguntar as coisas pra mim de novo. Eu vou começar a dar consultoria de graça outra vez. Vou continuar onde eu tô. Não, e é legal porque a gente precisa ter a resiliência. Ontem nós falamos muito isso sobre o empreender, né? A resiliência, as pessoas desistem muito rápido. A gente estava falando sobre isso, né? Começou a pintar os obstáculos, as pessoas desistem. E o Caio Carneiro, eu gosto muito dos conteúdos dele, ele tem uma frase que ele fala, continua que o sucesso às vezes está no próximo passo. Isso. Às vezes você chega até aqui e você fala, não dá para mim. Só que o sucesso era no próximo. Exato. E a gente desistiu antes. Então tem hora que você tem que realmente parar tudo, tirar um tempo, respirar, né? Para se reenergizar, mas não desistir nunca, né? Eu penso nisso. Acho que a pior situação é você dormir com aquela pergunta na cabeça. E se eu tivesse tentado um pouco mais? Gente, isso rouba o sono, tira a paz. Rouba mesmo. Então eu vou tentar um pouco mais. Rouba mesmo. A gente precisa... assumir, né? Sim. É isso que eu quero, vamos embora. Olha só, tem uma questão que eu quero trazer aqui, né? Falamos sobre rotina de treinamentos. Quero saber de você como que você se mantém atualizado. Porque falamos, né, sobre preparo e tal, normas, que é o nosso foco principal, atualizam o tempo todo, e a gente sabe que treinamentos não são só NRs, são NBRs, são normas técnicas, são portarias, que ao mesmo tempo que a portaria está falando uma coisa, ela muda e já não é mais aquilo, e você não fica sabendo, né, as coisas estão sempre, e a gente precisa dar informação, né? E vou dar um exemplo aqui, eu não esqueço desta aqui, que eu fiquei estressadíssima, né, que... Anexo 3 da NR35, pronto, todo lindo, para ser publicado 2 de janeiro. 27 de dezembro foi revogado o anexo. Isso. 27 de dezembro, você está fazendo o quê, gente? Você está de viagem, férias com família, ressaca do vinho do Natal, pensando no ano novo. Sim. Aí eles me revogam o anexo, ninguém está parado para entender. Chega dia 2, hoje entra, não entra mais, porque foi revogado através de uma portaria que ninguém falou, porque foi num período horrível. Eu fiquei muito estressada, porque eu falei, gente, como? É tão importante, né? Sim. Então, como que você faz, assim? Qual que é o seu caminho para se manter atualizado? Olha, eu vou falar o caminho, mas também vou pleitar uma crítica também
para falar de sistema, tá? Um dos caminhos que eu Lembrando mais que o uso... Fechado com a Segurança te mantém atualizado, É isso, né? é isso que eu ia falar agora. Um dos caminhos que eu uso para manter atualizado é o Fechado com Segurança. Que bom. Toda publicação tá lá, tem curtida, tem comentário. Isso muito antes de eu vir para a MA Sim. prestar serviço ou ser cliente. Eu sempre me atualizei lá. Por quê? Além de ter atualização, lá tem a fonte da pesquisa. Né? Tem lá o site TRE, né? Tem o TJ, que a Gisele sempre posta. Então é muito importante estar atualizado. Você que ainda não conhece o canal Fechado, é importante ir lá e conhecer no YouTube. Porque ele é uma base para ajudar a gente a desenvolver. Outra fonte que eu uso muito são os grupos de WhatsApp. Sempre tem um consultor, sempre tem alguém. E também a rede de amigos engenheiros. Toda hora alguém me pede alguma coisa. Agora o que eu estou fazendo? Toda hora eu peço alguma coisa. Então nós trocamos muito. A gente tem uma rede de apoio boa, né? Essa rede de apoio é importante o instrutor, os novos instrutores criarem. Você não é genial sozinho. Né? Verdade. É uma frase de filme? Tá lá no filme Carros, mas é aquela frase maximizou na minha cabeça quando eu escutei a primeira vez. Você não é genial sozinho. Mesmo, eu não posso. Não pode fazer sozinho. Você não vai alcançar. Você pode ir mais rápido. Sozinho. Mas sozinho você vai se perder na curva. E essa curva, dia 27 de dezembro, gente, foi 27 de dezembro, por que esses caras estão arrumando? E uma crítica que eu tenho é justamente isso. Busca lá no canal Fechado, busca nos portais do Gov, os portais de transparência do governo, lá no TRT e TRJ, beleza? E vai buscando as atualizações dentro das fontes oficiais. Mas dentro de Minas Gerais eu tenho uma crítica, que é a falta de apoio do nosso sindicato técnico. Mas você fala, por quê? Porque o sindicato técnico poderia ter essa rede maior de expansão, de publicar e alcançar, trazer informação para nós técnicos e engenheiros. Quem hoje consegue buscar ou ter a informação dentro do sindicato para poder apoiar nós técnicos, engenheiros, médicos do trabalho? Eu tive uma conversa há uns dias atrás com um engenheiro da França. Ele é a maior empresa de montagem de andaime, de fabricação de andaime, que é a Entrepose. Fizemos uma parceria, pessoa sensacional. E ele é francês, ele veio me contar. Ele falou assim, olha, lá no nosso país, o nosso sistema de cobrança e fiscalização não é da engenharia, é a medicina. Desculpa, o contrário, não é a medicina, é a engenharia. A engenharia que estabelece para nós quais são os critérios. E eles deixam publicamente aberto. Ah, André, mas está aberto ao público. Tá, mas quando posta, quem fica sabendo? Você não vê no jornal, você não vê numa revista. E quando chega uma revista, está atrasado, faz anos. Você não vê dentro de um grupo. Nós temos que ficar ali, igual catando, né? Procurando, para não desatualizar. Porque às vezes chega para um, não chega para outro. Então, eu acho que a informação é muito desigual. Mas tendo os apoios que nós temos, como a nossa rede e o canal Fechado, a gente consegue se manter atualizado e consegue oferecer o melhor para o cliente. E uma coisa também, só lembrando, às vezes você pode chegar diante de uma turma, isso até para poder deixar as pessoas mais confortáveis, né? Mas houve uma atualização. Bom você ter ressaltado sobre a atualização, porque eu ainda não busquei ela e não sei se ela está válida. Não se oprima, né? A gente fala assim, não se oprima porque apareceu uma atualização e você não sabe dela. Exato. Busque saber sobre ela, mas não deixe o seu treinamento cair no descrédito, porque houve atualização e você não pegou. Mas acabou ali, aí já para do feedback. Acabou que treinamento, ou no intervalo do treinamento, já busca atualização e entrega para o cliente. Verdade. Essa questão de atualização, eu ia até ressaltar que hoje a internet tem muitos canais bons, Sim. né? E quando eu comecei, não tinha nada. Você não tinha um vídeo para ilustrar um treinamento, né? E era na unha. Tanto que hoje, nos meus cursos de formação de instrutor, as mentorias que eu tenho feito, a minha ideia é dar o passo a passo, é facilitar a vida do instrutor, porque lá atrás a gente tinha trabalho demais para conseguir qualquer coisa. Hoje tem pendrive com 400 e tantos treinamentos. Hoje o mercado ampliou muito. Então, isso é uma vantagem, né? Olha só, falando sobre o trabalho, né, sobre os treinamentos, eu quero que você fale sobre sobre essa valorização do instrutor e sobre retorno financeiro. Porque quem quer viver de treinamento quer ganhar dinheiro, né? Embora a gente viva muito num propósito lindo, que é
conscientizar pessoas para salvar vidas, a gente tem que viver. Sem dúvida. Onde você acha que tem um bom retorno sobre os treinamentos EAD, os presenciais? Como que você vê isso no mercado hoje? Realmente é rentável? Financeiramente vale a pena? Porque nós vivemos disso. Exatamente. Né? Exatamente. Nós precisamos do retorno financeiro. Sim. Né? E você não compra uma Ferrari, exemplo, por 200 mil. Você vai comprar ela por milhões. Uhum. Comprei aqui, né? Mas é antiga. Você vai comprar a nova, zero, por 200 mil. Você tem que pagar, vai ter que enfiar a mão no bolso. E eu falo também sobre os instrutores. Você tem instrutor aí que, camarada, ele desmancha o mundo na instrução. Mas tem a galera que está começando agora, que tem conhecimento, tem que valorizar, tem. Mas tem que entender também o lugar no mercado. Sim. Né? Estamos começando. O que eu vou começar? Mas ali com o treinamento de CIPA, André, quanto que eu cobro no treinamento de CIPA? Aí você vai ter que pensar no que você gasta para deslocamento, alimentação, o seu tempo para montar um slide. Aí tem alguém que fala assim, mas eu compro um pendrive com 400 slides. Tá, gente, mas vamos lá. Você pode comprar um pendrive com 1000 slides. Você vai ter que editar ele. Você vai ter que ter tempo. Só dar uma atropeladinha na sua fala, porque outro dia eu fiz isso até para ver o material, porque eu faço material hoje para os meus alunos, eu entrego o slide pronto, editado e atualizado. Comprei para ver o que o mercado oferece. Aí falei, vou aproveitar, tinha um curso de CIPA, vou usar. A norma totalmente desatualizada. Exato. Então você vai gastar tempo para atualizar. Vai gastar de qualquer forma. Teve alguém que me falou, nossa, o fulano trouxe aqui e trouxe um slide, estava totalmente desatualizado. Opa. Então, gente, não é só sobre... Vou falar de novo, falei mais cedo. Não é sobre ler slide, é sobre apresentar uma postura técnica para o seu cliente. E isso vale dinheiro, sim. Conhecimento, ele é rentável. Então você tem que ver qual que é o seu... Aí vai parte da sinceridade. Qual o meu nível de conhecimento e o que eu vou oferecer para o meu cliente? Eu compraria? Eu uso o princípio que eu só compro o que eu vendo. Entendeu? Ou eu só vendo o que eu compro. Então, a ideia é oferecer bem para o cliente. Começou, André, estou iniciando. Começa dentro da sua empresa, o primeiro treinamento, começa pegando feedback, vendo onde você tem que mudar, melhorando o seu slide, melhorando a postura com as consultorias, né, as mentorias de postura no treinamento, isso é muito importante. Então, nós começamos assim. Quem está mais à frente na área já sabe muito bem como se posicionar. Mas quem está iniciando tem que ser assim. Agora, o retorno financeiro, ele vem a partir da sua vontade de não procrastinar. Porque hoje você está dando treinamento de CIPA, amanhã você vai dar de altura, depois de amanhã você vai poder ter que fazer um GNR 33, espaço confinado. Dependendo da situação, você tem que fazer uma consultoria, como é o meu caso, de combate a incêndio. Às vezes tem que acompanhar uma perícia. Né? Então, assim, o retorno financeiro é bom, mas você tem que ter uma organização. Planilha, agendas, e ter uma noção do seguinte, vai ter meses que você vai trabalhar enlouquecido, mas vai ter meses que você vai ter que dar uma desacelerada e você tem que contar com o mês que você plantou. As vacas gordas e as vacas magras. Então tem que ficar muito atento quanto a isso. Aí eu empreender, né? Exatamente. É um leão por dia. Exatamente. Mas a gente mata nem só o leão, a gente mata a manada inteira, né? Toda a selva ali, a gente tá trabalhando ali para poder segurar a onda. Vai ter situações em que tá muito caro, eu tenho fulano que faz mais barato. Deixa ele fazer com mais barato, depois ele vai ter que voltar para você. Às vezes não é só por competência, às vezes é por documentação, porque tem empresa que pede. Você tem documentação, você tem nota fiscal, você tem isso, tem aquilo. Não venda os seus valores por preço. Quando você cobra? Eu cobro X. Não, é fulano que cobra menos 2X. Beleza, pode fazer com ele. Mas daqui a pouco ele volta aqui. Você tem nota fiscal, você tem documento? Tem. Dá para fazer mais barato? Não, meu preço é esse. Se fulano não teve documento, você faz. Tivemos essa experiência na prática há poucos dias atrás. Um dos nossos parceiros do grupo JCM, ele foi convocado para um trabalho, uma contratação de 10 brigadistas e deu o preço dele. Aí a prefeitura falou, não vou poder fazer, muito caro. Ele rasgou o contrato na minha frente. Infelizmente não pegamos não, jogou fora. Na minha frente, assim. Eu falei, nossa, e eu fiquei chateado. Falei, meu Deus, tinha indicado alguns para fazer o trabalho. Uma semana depois, a mesma prefeitura diz, por favor, faz esse serviço, você ganhou porque não tem documentação, faz mais barato. Ele, de jeito nenhum, mais barato eu não posso fazer. O meu preço justifica a falta de documentação dele. Por ter isso, por ter aquilo, por ter todas as situações, esse é o nosso preço.
Resumo, fecharam o trabalho, fizemos a atividade e fomos fiscalizados. E olha só que interessante, a nossa fiscalização, que é do bombeiro, chegou, entrevistou, gostou, tirou foto com a gente e foi embora, sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então, quando nós temos os nossos valores e sabemos aquilo que nós estamos oferecendo, o preço não é o problema. É verdade. Né? E até mesmo por causa da satisfação dos seus alunos, o cliente volta. Olha, nós gostamos, que o treinamento foi bom, nós queremos isso aqui de volta, e vira essa rotina, né? Vou pegar aquele exemplo daquele treinamento CIPA, daquela empresa. Se a Gisele não vier, não manda ninguém, não. Aquele negócio para mim é o mais clássico, eu comento isso nos treinamentos. Quando o treinamento é bom, gente, já aconteceu com a Gisele assim, o cliente não queria outra pessoa, todo ano ela tem que estar lá. Você acredita que eu tive lá esse ano? Você teve lá? Aí, eu tá vendo? fiz assim esse ano. Eu cheguei lá, falei com eles, falei, eu não estou mais fazendo tanto treinamento presencial, porque eu não tenho mais tempo, mas eu vim porque o carinho, né? Isso é muito bom. Lá é assim, mas é verdade, né? Você vai criando vai criando uma autoridade, vai criando um vínculo e você passa a ser requisitado. Quando você chega nesse patamar, sua hora pode ficar cara. Exato. Mas a gente começa com um valor que dá para se estabelecer. Exato. Então, a gente monta uma tabela, né? Eu gosto de orientar meus alunos assim, qual o valor da sua hora? O que paga a sua hora? Né? Sei lá, minha hora por X, sei lá, né? Vamos pensar em um treinamento de 8 horas, se eu tirar esse valor no dia, para mim tá bom. Então, pronto, agrega ali a logística, igual você citou e tal, fechei um valor. Então, às vezes, vai vender barato mesmo, um valor menor, que pague o mínimo que você entende que você precisa, e você começa a entregar, gerar autoridade, porque é isso, né? Experiência, a tal da habilidade aliada à experiência, que tanto fala a proficiência. É o dia a dia, né? Exatamente. Muito bem. André Benfica na área. Eu quero que você fale para mim sobre a virada de chave. Sabe, a hora que você falou, caramba... Porque você falou do início, né? E aí é teste, é correria, unha no chão, né? Cotovelinho ali, igual a gente faz nos treinamentos de brigada, né? Isso. Vai rastejando ali no chão, eu gosto vai lutando. Assim, é terrível. E aí você começa, você vai, você quebra a cabeça. Então você contou como que você começou, você contou que você já pensou em desistir. E a virada de chave? O momento que você falou assim, caramba, estou no lugar certo, vou explodir nisso aqui. Eu vou falar primeiro o contrário. Eu vou falar assim, eu estou no lugar errado, eu tenho que sair daqui. Boa. É uma virada de chave. Foi uma virada de chave. Quando falaram comigo assim, você tem que vestir a camisa da empresa. Eu olhei pro cara do cidadão e falei assim, mas vocês não dão nem uniforme? Como fazer isso não? E tinham me pedido um absurdo para fazer. A empresa tinha pedido um absurdo para fazer. E eu falei que não faria. Aí falaram, você tem que vestir a camisa da empresa. Eu falei, vestir a camisa, isso não isso não é vestir camisa. E eu comecei a ver que o que me pediam vamos lá, voltar de novo, fidelidade do que se fala, né? Acreditar no que se desenvolve, isso aqui é um importante. E quando eu vi que esses valores meus seriam perdidos dentro desse sistema, eu falei assim, vou virar chave. Não vai as pessoas têm que ser muito sinceras naquilo que quer. Se o CNPJ não valoriza seu CPF, faz igual a Roberta Miranda. Vá com Deus. Porque às vezes você fica ali batendo, e a virada de chave foi nessa. André, você tem que vestir a camisa da empresa. Eu não dou um uniforme, como é que eu vestir a camisa da empresa? Eu tô gastando só a minha. E esse gastar a mim não é relacionado à camisa, é relacionado ao seu caráter. Quando você veste a capa de alguém, às vezes você gasta o seu caráter. Você está gastando a sua camisa. Com certeza. Né? E é o seu nome que vai. Com certeza. E querendo ou não, você dentro de um sistema ao qual não valoriza aquilo que você mostra que é verdade, ele te desmoraliza. E a desmoralização é assinatura em documento falso. São coisas que, às vezes, alguns técnicos estão sujeitos e submissos ao qual tem que virar a chave. Olha, eu sou um profissional, estudei tanto tempo para isso, e eu vou falar a verdade, você imagina só, você tá de manhã na sua casa, aí bate 6 horas da manhã, alguém do Ministério Público, da Polícia Federal, e te leva, não dá, e nós temos esse risco. Nós temos esse risco, por quê? É documentação técnica, é responsabilidade técnica, é proficiência, Sim. É desenvolvimento, então precisamos ser fiéis. E nessa virada de chave eu falei, não, aqui não dá para eu ser tão honesto quanto eu gostaria. Vou para os treinamentos e vou fazer.
O cliente pediu, eu vou estudar, vou entregar, vou certificar. Dali para frente, é com o cliente. Exato. Né? Ah, André, aconteceu um acidente, o cara morreu. Ele foi treinado? Foi. Você tem evidência? Até você que me ensinou a criar evidência. Dava tantos treinamentos, mas eu não tinha evidência. E as fotos, André? E os documentos? Aí mesmo, eu nunca tinha tirado foto de curso de operação de empilhadeira. E já dava treinamento há um tempão, porque era na empresa que eu trabalhava. E eu não sabia que era necessário, né? Não tinha pegado esse feeling. Para mim, eu estava ali, era só fazer e tal, e pronto. Então, essa virada de chave foi muito importante para mim. E eu entendi, olha, vou atender o meu cliente, e isso a gente aprende também dentro das empresas, que muitos técnicos veem consultores indo para suas empresas, fazendo o trabalho que você faz, desenvolvendo a mesma, e não tem a mesma autoridade. Verdade. Né? E você, às vezes, tem mais autoridade que alguns consultores que vão dentro da sua empresa. Quando você vai, eu fazia muita entrevista, conversava, falando, você faz o quê? Eu faço isso, há quanto tempo? Aí eu revelava que era menos tempo do que eu estava fazendo. Eu falava, engraçado, eu estou fazendo isso há um tempão. É verdade. E já aconteceu o contrário, eu chego na empresa, a pessoa fala, eu tô aqui há tanto tempo, tal. O cara tá há 20 anos na empresa, eu, não, legal, eu tô trabalhando há 19 como consultor, como técnico, né, e instrutor há 10 anos, eu fico olhando assim, tem menos experiência do que ele, mas a empresa não tem nele a autonomia ou a autoridade que ele precisa. Aí a pessoa acaba ficando oprimida, ela não pega o feedback, ela também não se autovaloriza. Então, a virada de chave tem que ser nisso. Quem sou? Onde estou? Como faço e para quem faço? E você tem que ter muito entendimento do seu papel. Sim. E muito entendimento das suas responsabilidades. Exatamente. Porque senão, vai chegar a empresa que quer que você só assine um certificado. E é algo que eu sempre falo muito. Você tem que ter um mínimo existe um mínimo a ser cumprido e você tem que ter isso como uma premissa básica na sua rotina de trabalho, naquilo que você acredita e faz. Porque senão você se vende por qualquer coisa. Exato. Porque tá cheio de gente aí querendo só a solução, né? Só o certificado. E realmente, na hora que o acidente acontece... Esses ficam parados no WhatsApp, no e-mail, e nunca mais ouvi falar da minha nome. Isso não acerta, não. Verdade, verdade. Ó, você respondeu algumas perguntas, porque acaba que a gente vai colocando as ideias e aí acaba que as informações, elas se misturam. Eu quero que você fale para mim, se você tivesse começando hoje, o que você faria diferente? O que eu faria diferente se eu tivesse começado hoje? Tem algo assim que você fala, poxa, se eu tivesse a oportunidade, eu mudava isso. Eu mudaria, eu ficaria mais tempo na primeira empresa que eu entrei. Eu fiquei 2 anos lá e eu falo de coração, eu amava aquela empresa com a minha vida, eu gostava demais, meu Deus. Trabalhei em vários shops com ela, trabalhei em Shopping Boulevard, Shopping Estação BH, no Shopping Contagem, no Partagem, várias passarelas em Belo Horizonte, Minas Gerais, e não foi uma escola, foi uma faculdade, sabe? E eu saí de lá para ir para a área da mineração. Nossa, aprendi muito, evoluí demais. Mas sabe aquela situação que você fala assim, eu não precisava ter passado por certas coisas? É justamente isso. E lá não era uma empresa perfeita, não existe empresa perfeita, tá, gente? Sim. Quem tá aí no podcast e tá assistindo, você fala assim, porque o Benfica falou que existe empresa perfeita. Não, não existe. Mas existe aquela empresa que te valoriza, que te ouve, que te dá um feedback negativo, mas é com a intenção de você crescer, que te auxilia, te dá ferramentas, te mostra o caminho, né? Bons líderes, e é o que eu tinha lá. Então eu voltaria atrás, isso eu falo às vezes até dentro de treinamento, eu voltaria atrás, dar um soco na minha cara e falar, senta aí, vai trabalhar, rapaz, você tem muita coisa para fazer. Vai aprender mais. Eu fiz muitas obras legais lá, por exemplo, a UFOP, em Ouro Preto, foi uma obra que eu fiquei de boca aberta, era uma obra gigante. E um conhecimento, né? Foi muito grande, e teve muito desenvolvimento da área de altura lá, aí logo virou a chave para a NR35, e nós tivemos vários treinamentos. O Shopping Boulevard, por exemplo, que foi um desafio imenso para todo mundo que estava lá. Na construção? Foi a construção do shopping. Lá eu comecei como estagiário, né, na época. Foi iníciozinho. Foi bem no início, mas não foi nem nessa empresa, foi em outra empresa, e eu fazia tudo. Aí o rapaz falou, não, você não é estagiário não, você é auxiliar de segurança. Aí um dia alguém chegou e eu lá me sentindo auxiliar de segurança, alguém perguntou assim, você é o quê? Que eu sou auxiliar de segurança. E quem é seu técnico? Eu não tem técnico, não. Você é auxiliar de você mesmo? Eu falei,
Aí ele me chamou para essa empresa e eu trabalhei lá durante 2 anos. Foi para mim sensacional. E é isso que eu mudaria. Eu voltaria lá e dava um soco na minha cara. Pegava umas experiências. Mas, E na área dos treinamentos? Quando você assumiu os treinamentos, virou instrutor, vou viver de treinamento. uhum. Tem algo que nessa trajetória você mudaria ou você acha que você seguiu o caminho legal? Olha, eu vou falar com você, Gisele. Eu tive um suporte magnífico, ainda tenho, né? Suporte muito bom, tanto para os treinamentos como para parcerias. Uhum. Então, no treinamento, eu não conseguiria mudar nada, porque nos treinamentos vou falar assim, eu fui privilegiado depois que eu saí, né, do secular, né, do CLT, e pulei para os treinamentos, eu já fui amparado por quem? Ninguém mais, ninguém menos, pela MA Consultoria. Então eu vim para um ambiente em que me projetou muito bem, né? Fala galera, André Benfica na área, cresceu aqui, né? Então Sim, nos treinamentos eu não mudaria, eu continuaria e o que eu busco todos os dias, né? E tento todos os dias é sempre agregar mais conhecimento, seja perfeito. usando o canal fechado, seja buscando nas portarias, seja com o grupo de apoio, que são as pessoas que nos ajudam. Nos treinamentos, eu continuaria trabalhando, vou continuar investindo e vou até o fim da minha vida investir nessa área, porque foi só alegria, graças a Que Deus. bom, né? Eu gosto. Alegrias são a partir dos desafios. Só. É que você fala assim, nossa, será que eu vou dar Deu tudo conta? certo nunca, né? Nunca, não. Mas É. você fica assim, nossa, será que eu vou dar conta? E na hora que chega lá, você fala assim, glória a Deus, deu Tem certo. treinamento gostoso, Tem, né? Que você tem, termina o tem. dia, você parece sair 80 quilos de cada lado, assim, Exato. né? Você fala assim, É verdade. graças a Deus, Deu consegui, certo. deu certo. Isso eu acho que é o gostoso desse desafio diário É. do treinamento, que você nunca tem uma rotina. Assim, nossa, tem um treinamento diferente. Outro dia eu fiz uma caldeira, foi uma grande empresa, fiz uma caldeira e foi sensacional. Eu entrei pro treinamento, pude agregar e agreguei muito conhecimento também. E foi sensacional. Existe uma frase que eu gosto muito: o que não te desafia não te transforma, né? Exato. E treinamento eu vejo que não é para os fracos. Não. Porque é isso, é desafio todo dia. Uhum, Porque por mais que você se prepare, né, André? É sempre único, né? uhum. Ah, sei lá, você já deu 300 treinamentos em andaime, mas aquele andaime é único. É. A forma como ele está fixado, onde ele Uhum. está, como que Os as peças. detalhes. É É, diferente. Então, assim, é trabalhar à altura no andaime. Não, cada andaime vai ser único, exato. cada equipe é única, cada cultura é única. E eu Uhum, acho que isso é o desafio diário. Então, eu, Gisele, assim, qualquer treinamento que eu entro com frio na barriga. E uhum. termino com o peso saindo do ombro. E eu acho que esse é o gostoso. É, Você não tem rotina, verdade. né? Rotina. É. Eu É, acho que esse é o uma vislumbre, pegada gostosa de ser instrutor, o né? vislumbre mais legal é esse, é a rotina. Vamos pegar um exemplo? Você fez com a gente uma palestra, uma empresa que monta bonecos Sim, mecatrônicos, sim. né? É, Completamente diferente, totalmente né? diferente. Como É. que eu vou falar de trabalho em altura para um camarada que está em cima do pescoço Do de um dinossauro. dinossauro? Como eu 25 metros de altura? Como que eu vou dar o treinamento de altura? Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou chamar a Gisele, porque essa eu não vou falar, não. Gisele foi lá, e na hora que ela chegou, dragões, né? Na hora que É. eu vi os dragões, meu Deus, eu falei, Gisele, você tem que montar esse dragão lá em cima. Como alguém dá treinamento? Vamos estudar isso aqui, vamos ver É. como que é. E essa, Um essa estudo foi, pontual, né? foi maravilhoso. Acho que é maravilhoso isso aí. Isso eu não mudaria de jeito nenhum. Mas é verdade, eu gosto muito. Ó, você sabe que o papo é bom, rende, se a gente deixa, Uhum, a gente fica o dia, né? Antes de caminhar para o fim, eu quero que você fale um pouquinho sobre parcerias. Eu uhum. sou instrutor, ou eu pretendo ser, estou começando a estudar as normas, estou começando a aprofundar esse conhecimento e eu quero realmente deslanchar. Como você vê as parcerias nesse momento? Uhum. Eu estou perguntando para você porque eu sei que você é o cara das É. parcerias. Sem parceria a gente não cresce. Se você não é visto, você não é lembrado. Desejado, Então lembrado. precisa de estar ali. Para ser desejado, alguém tem que te ver. Às vezes um parceiro ele nem é da sua área, mas ele te projeta para alguém. Então parceria ela é necessária. E parceria, gente, ela é uma via de mão dupla, né? Eu tenho, até falei isso outro dia com alguém, assim, eu tenho muitos parceiros que só querem ganhar. Não tem parceiro que quer ser parceiro. Aí não é Parceiro que quer parceria, né? parceiro quer parceiro, mas não quer ser parceiro. Uhum. Né? Aí, às vezes, tenta até sugar da gente aquele pouco que a gente está tentando desenvolver. Então, a parceria ela é necessária, mas tem que ser uma parceria saudável. Né? Como que você procura parceria saudável? Você estuda a seriedade das empresas.
como que é essa empresa? Parceria que eu sou apaixonado, MG5, como que é essa empresa? Ela não está só visionária na venda, mas ela tem a qualidade do produto, ela tem a qualidade no trabalho, ela tem a seriedade na entrega. Então isso faz um vislumbre muito grande. É uma grande parceria que eu tenho, que é o Grupo JCM. É uma empresa que é uma empresa de brigada, e ela não é igual às demais brigadas. É uma empresa que tem uma sede, que tem uma estrutura, que chama pessoas lá para poder conhecer. Algumas brigadas que eu conheço, o cara abre o porta-mala e chama para ser parceiro. E o cara, porque eu queria como parceiro, só que eu não beleza. Vou lá, na hora que eu cheguei, o cara abriu o porta-mala, porque tá tudo aqui. Eu entrei no banheiro químico, meu filho. Eu sumi, nunca mais me viu. Desapareci, fui embora. É Ô, complicado. Benfica, onde é que você tá? Meu telefone desligou, sumiu. Se assistir isso aí, já sabe que eu sumi, foi porque eu não achei legal a sua postura. Então, assim, nós temos que ter parcerias que são tão sérias quanto a gente, ou às vezes mais sérias do que a gente, porque nos ensinam a trabalhar. Claro. E quando ele vê a seriedade nossa de instrutor, responsável técnico, eles nos projetam para fora. Sim. Né? Vamos pegar exemplo aqui. Várias vezes, ô André, você pode dar um treinamento? Ligando daqui, André, você pode dar um treinamento? Vou, por quê? A gente cria uma referência, cria autoridade, que nós falamos mais cedo. Conhece, né? Exato, já conhece, já sabe o trabalho, já sabe que o cliente não vai ter reclamação. André, você é o melhor instrutor? Não, mas nós tentamos criar, junto com quem está com a gente, com a gente, uma autoridade ao qual as pessoas possam ter confiança. E quando você fala assim, eu quero ser parceiro ou quero ter um parceiro, essa parceria seja legal. Por exemplo, eu não faço projeto de combate a incêndio, mas eu tenho parceiros que fazem. Enfim, inúmeras pessoas. André, faz um projeto para mim. Tá bom, peraí que eu vou te falar. Ô, fulano aqui, ó, tem um projeto assim, vai lá fazer para mim. A pessoa vai lá, é um parceiro. Ô, André, eu tô precisando de uma consultoria para medicina. Ô, fulano aqui, eu tô com um cliente que tá precisando de consultoria, atende ele aí. Isso traz Isso é legal. uma referência muito boa. E é importante, não tenha medo de parcerias, quem quer fazer parceria, não tenha medo de comunicar ou conversar as suas dificuldades com outros técnicos, porque às vezes a gente fica muito preso no seguinte, será que só eu passo por isso? Eu demorei para entender que todos nós estamos sujeitos e passamos por situações que outras pessoas passam. Então você não pode criar um mundinho, você não é uma ilha solitária, É você verdade. parte de um continente. Então chama outras pessoas, conversa, cria parceria. Não dá. Não dá. Não dá. E Tem que ter parceria parceria. aqui é para te apoiar no treinamento, para te abrir mercado, networking, né? A pessoa te conhece, ela te necessário. indica, até para você começar a vender treinamento, Exatamente. né? Você tem que estar com alguém tem que saber que você faz isso, Exatamente. né? Todas vezes as pessoas falam assim, mas eu nem sabia que você fazia isso. Você falou, ó. Exato. A pessoa precisa saber, né? E você tem que falar. Tem uma pessoa aí que eu acompanho e faço um trabalho com ele que fala assim, ninguém sabe o que o calado quer. Se eu não abro a boca e falo, ninguém vai saber a minha intenção. Isso é verdade. Então, quem está começando tem que abrir a boca e tem que falar. E erra muito, especialmente quem está começando, em pensar mas se eu compartilho informação, ou se eu fizer uma parceria, ele vai saber disso, ou vai aprender aquilo, eu vou gerar uma concorrência. E é uma área que todos estamos no mesmo mercado. Exato. E vai acontecer do treinamento vir para mim, eu não conseguia mandar para você. Exato. Ou o contrário também acontece. É importante, né? Eu vejo isso. Eu vou até contar uma história aqui que eu achei muito interessante. Uma empresa de ar-condicionado, trabalhava, empresa média, né, de médio porte, e o rapaz ficou lá desde a criação, né, um dos seus técnicos lá ficou desde a criação. Em um determinado momento ele entendeu que ele já tinha alcançado o teto, ele tinha que fazer o dele. O que ele fez? Foi fazer o dele. Aí, a única pessoa que apoiou ele, quem foi? O dono da empresa. Aí todo mundo, você é doido, rapaz, fazer um negócio desse, vai apoiar o cara, vai virar seu concorrente. Ele, não, ele vai desenvolver. Tanto que esse rapaz que saiu, às vezes pedia ferramenta emprestada pro ex-chefe. Tanto que o vínculo dele... Viraram parceiros. Um dia, alguém pediu esse rapaz que saiu para atender um grande cliente. Ele falou, não dou conta. O que ele fez? Ele voltou lá no chefe e falou assim, olha, eu tô com um grande cliente para fazer isso. Nada mais, nada menos, era só o Porto de Santos. Eita. Olha o tamanho do retorno, né, o desenvolvimento. Então você não pode ter medo de criar outras pessoas. Nós não estamos... Eu sempre falo com os novos que estão chegando, os meninos, vai lá e faz, vai lá e desenvolve.
Porque eu não vou ficar no mercado para sempre. Eu não estarei aqui para É sempre. verdade. E esse legado tem que ser entregue. Sim, Né? sim. Você quer destruir uma sociedade, acaba com a fonte de informação. O que fizeram com Alexandre o Grande? Assim que ele morreu, foram lá na biblioteca e destruíram tudo. Até hoje carecemos daquelas informações que foram queimadas. Mas não pode ser assim. Passou o conhecimento, ele é patrimônio da humanidade. Sim, Ele é feito para ser compartilhado. Então sim. nós devemos entregar esse conhecimento sim para as pessoas, passar, criar parcerias e desenvolver e deixar as pessoas crescerem. A gente Verdade. cresce junto. Verdade. Bom, agora sim, a cereja do bolo. Ah, O seu conselho. o meu conselho. Quero iniciar. A gente já deu. Pessoa que pegou o episódio todo, pegou um monte de insights, um monte de informações gente, conteúdo é ouro, né? Isso. Mas o conselho, aquela assim, dica do André Benfica na área. Abra os olhos e vem. Porque às vezes a pessoa fala assim, abre os olhos e vem, né? Não, fecha os olhos e vem. Não, abre os olhos e vem. Vislumbra aquilo que está na sua frente. Esquece as amarras do sistema. E se desprende daqueles que não querem deixar você crescer. Gente, o que você mais vai ter são pessoas que vão falar assim, você é doido. Olha, eu escuto desde que eu nasci, minha mãe fala isso. Você é doido, eu já aproveitei, já tô aproveitando. Você é doido, eu sou mesmo. Não tem problema. Nada não. E vai, gente, vai. Você não sabe o tamanho nós não sabemos o tamanho das possibilidades que nós podemos alcançar. Né? Às vezes você fica assim, não, eu vou ficar só aqui mesmo, tal, não tem problema. O aspecto de felicidade de cada um está dentro daquilo Sim. que é o seu local de conforto. Sim. Mas tem um mundo aqui fora que precisa daquilo que você sabe, que precisa daquilo que você conhece e que pode te oferecer muito mais do que você pensa. Só vem, abre os olhos e vem. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Vamos pegar só Minas Gerais? 835 cidades. Ontem nós Gisele, estávamos falando, o mercado do interior é pouco explorado. Pouco explorado. Você dá conta de atender 835 cidades? Jamais. E eu não dou conta. Jamais. Aí o parceiro meu, Júlio, foi comigo lá em... Não é Piuí, não. Foi Piuí? Foi Piuí. Foi em Piuí. Saímos daqui 2h30 da manhã. Chegamos lá 7h30. Pegamos o primeiro treinamento às 8 horas e fomos até às 17. Saímos de lá e viemos embora de novo. Era prática de operação de reciclagem de trator agrícola. Fizemos o curso. Já tem outra agenda para ir para lá de novo. E tem outra agenda para ir para Três Marias. Sabe? Então, assim, não dá para atender todos. E também não vai dar para ficar na estrada por tanto tempo. Então, gente, pega, vem e desenvolve. Precisamos de pessoas boas. Não estamos desistindo da área, não estamos largando. Mas tem espaço para todo mundo. Tem campo para todos. Tá? Então, vem, pode vir. Empreenda, comece a empreender dentro da sua empresa, empreenda dentro do CNPJ do seu contratante, mostre para ele o valor que você tem, peça para ele uma carta de referência, que isso é importante, às vezes a gente pede, não crie problemas dentro da empresa que você está, para você sair para o mercado para ser instrutor. Crie uma autoridade dentro da empresa e peça para a empresa, você pode me dar uma carta de apresentação técnica, como eu dou instrução aqui dentro? Porque às vezes a pessoa sai e a gente precisa, olha, eu preciso que você tenha aí uma carta de apresentação, você ministrava treinamentos. Não tem não. Foi o que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui. Isso já entra como comprovação da proficiência. Exatamente, é o que aconteceu comigo. Eu dava treinamentos nas empresas, vim para trabalhar aqui. André, você tem uma carta que você dava treinamento? Não. Mas você dava treinamento? Dava. Tem foto? Também não tem não. André, como é que você... Tive que começar a construir tudo do zero. É o seu para portfólio, depois, né? Exato. 3 anos dando treinamento aqui dentro, desenvolvendo em cliente, fazendo, para poder mostrar para o mercado que realmente eu dava conta de fazer o serviço. Lógico que cada treinamento que você faz é um aprendizado, você tem que desenvolver, mas quem está aí precisa de fazer essa ponte entre empresa que presta serviço e empresa prestadora. Então só vem. Só vem. Tem lugar. Vem com Deus. Estamos prontos para receber todos. Com certeza. Que legal, André. Sempre preparado usando os canais. Fechado com a segurança, fazendo mentoria da Gisele Dias, fazendo cursos práticos, igual nós fazemos sempre, de instrutor, que é importante demais, gente. A teoria ela é fundamental, mas ela não é tudo. Prepare e vem para o mercado. Pega treinamento de teste e vem. Não tem como dar errado, não. Tem não. Para quem... É o que eu digo sempre, né? Para quem está preparado, tem mercado. O grave problema é que a gente está cheio de amador, que você começou falando, que acha que é só chegar, e não é assim que funciona. As pessoas precisam
estar preparado, e esse preparo é no dia a dia mesmo buscando, né? Para Exato. quem se prepara, para quem se especializa, tem espaço. Exatamente. Só uma vírgula aqui, Pode falar. José, 2 pontos. Uma situação que está acontecendo no mercado e às vezes as pessoas não percebem. André, eu sou instrutor e eu quero pegar vários treinamentos. Calma. Faz igual o Jack, vai por partes. Aconteceu uma situação com a gente esses dias que uma pessoa foi contratada para prestar um serviço, foi ao teu cliente, e o que ele fez? Ele tentou pegar o cliente para ele. Ah, Aí, não, isso é terrível. aí o cliente ligou para nós. Porque você mandou fulano aqui. A gente não precisa de ser ganancioso a esse ponto. Não mesmo. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte. Eu, por exemplo, quando eu presto serviço para outras empresas, eu lembro que a pessoa que me contratou vai emitir nota, vai emitir lei de presença, vai emitir certificado. Eu vou lá ministrar o treinamento. Eu vou assinar a lei de presença, vou assinar o certificado e vou receber a minha diária. Se eu tiver que fazer o serviço, eu tenho que emitir certificado, emitir lei de presença, emitir nota. E a responsabilidade, a responsabilidade né, toda. por tudo isso. Então, tomem cuidado nesses passos, porque às vezes tem muita gente de olho no pernil, esquecendo que não tem boca para morder nem a empada. Então, toma cuidado. É verdade. Aí já entra a questão ética, né? Exato. Um bom profissional tem que ter ética. Exatamente. Isso é essencial. André, eu quero que você faça suas considerações finais, mas aproveitando, né, sua fala e todo esse desenvolvimento, falando para a gente sobre... Você vai fazer suas considerações finais dizendo para mim o que te motiva a continuar ensinando. Ótimo. Pessoal, foi um prazer estar aqui, Gisele, nas minhas considerações gerais. Primeiro, eu adorei ser convidado por você. Eu tenho um prazer imenso em atender o seu chamado a qualquer hora, onde quer que eu esteja. Eu vou dar um jeito de chegar. Não é, as pessoas vão, porque puxa saco. Não é, gente, porque a gente cria um sentimento e a autoridade que a Gisele tem, para mim é maravilhoso estar ao lado dela. E ainda mais, até deixar bem direto para vocês, porque a Gisele me preparou em diversos cursos. Na NR10 ela me preparou e eu ficava, nossa, um dia eu quero ser instrutor. Na NR35 ela me preparou, tem foto da Gisele loura comigo, ela me preparou. O Júlio ainda tinha cabelo preto, ele me preparou, né? E eu tenho um amor por essas pessoas maravilhoso, porque o amor que eu tenho hoje é o amor que eles geraram em mim, por essa área. E sabe o que me motiva, Gisele? Estar nessa área é criar nas pessoas o mesmo amor que vocês criaram em mim. Que lindo. Sabe, é maravilhoso quando um aluno fala assim, eu quero ser instrutor, tem um aluno no Nolasco, ele vai para o Cefib agora, até emociona um pouquinho, porque ele estava fazendo o Bombeiro Civil, ele falou assim, cara, eu quero ser instrutor, e na hora que ele falou que eu quero ser instrutor, eu lembrei de mim, falei, nossa, passou um vídeo, falei, nossa, eu também quero ser instrutor, cara, e eu falei, não, vai lá, e ele tirou 9 na prova, e eu entrei, ajudei ele a entrar com recurso, que tinha uma questão lá que cabia recurso, ele tirou 10, ele tá vibrando, porque ele será instrutor da ITCFIB. E para ele é uma pessoa, tipo assim, ele tá formando 2º grau, tal, tem família, tal, e o cara tá assim, vislumbrando crescimento. Isso é muito gostoso. É verdade. O que faz a gente estar nessa área é criar nas pessoas o amor que nós temos por essa área. E que não é pouco. Não. Porque quando você vai na história, você vê tantas pessoas que pereceram e poderiam estar no nosso meio. Tantas famílias que desfizeram e poderiam estar completas. Sim. E quando eu entro na sala de aula, eu vislumbro tudo isso. Eu vou lá buscar lá a legislação lá 1909, eu trago em 1935, eu falo de 43, eu falo dos acidentes de 63, eu venho na década de 70 e até chegar na nossa atualidade. As pessoas, para que falar de história? Porque quando nós esquecemos da nossa história, nós cometemos erros do passado no presente. E a minha missão é criar nas pessoas uma paixão para que essas histórias não se repitam. É por isso que eu amo tanto esse lugar. É por isso que eu amo tanto esse trabalho. Obrigado por ter criado isso em mim. Queria que se o Júlio tivesse aqui, falar com ele também a mesma coisa. O Reginaldo, a mesma coisa. Minha consultoria criou em mim, e eu tenho certeza em diversas outras pessoas, uma paixão que nós queremos também criar em outras pessoas. É isso que me motiva a estar aqui todos os dias e fazer esse trabalho que eu amo de coração. Eu amo demais o que eu faço. Sou apaixonado. Por isso que eu me dedico todo dia. André, que lindo. Até eu emocionei aqui com a sua fala. Obrigado, Gisele. Você foi cirúrgico muito bem, assim, agradeço o carinho e é recíproco, a gente sempre teve uma parceria. Quando você falou assim, sobre o nosso trabalho junto, eu pensei, somos parceiros, né? Uhum. É muito legal, porque é fato, né? É sobre despertar esse olhar. Eu falo que essa profissão, a segurança do trabalho num todo é um dom,
Porque você tem um cara que está ali só por causa da profissão, mas a maioria está ali pelo outro, né? Verdade. É de verdade o profissional que está na empresa pelo É próximo, verdade. cuidando da vida. A gente preserva em todas as nossas ações, sejam elas em chão de fábrica, seja nos treinamentos, seja criando os procedimentos, seja fazendo laudos, sempre com o mesmo propósito, a preservação da vida. E Verdade. nada é mais nobre do que a vida, Verdade. né? Então é um prazer imenso. Foi uma honra ouvir você, um prazer imenso te receber. Obrigado. Obrigado pelo carinho. E eu que agradeço. E esse espaço é seu. Obrigado. Está aberto, pode voltar quando você quiser. A gente tem muita coisa para discutir, inclusive a gente vai fazer um bate-papo depois falando de treinamentos específicos, a sua área aí, que você domina tão bem, parte máquinas, parte brigada, bombeiro. Tem temas diversos para a gente explorar aqui, né? E é um ponto muito importante na minha visão do instrutor. Não porque eu quero abraçar o mundo, mas porque eu preciso dominar o todo. Porque quando eu domino o todo, eu atendo qualquer cliente. Exato. E é isso que te faz crescer financeiramente na profissão. Exatamente. Viver esse treinamento vale a pena. Vale a pena demais. Muito bom. Sem sombra de dúvidas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez pela sua participação. Teremos mais episódios. Para você que acompanhou este episódio, espero que você tenha tirado muitas ideias, se inspirado, porque o André Benfica é essa pessoa que está aí sempre inspirando quem está do lado, realmente é bem gostoso, porque quem conhece, já fez treinamento com ele, inclusive se você está aí, já fez treinamento com o André, comenta aqui embaixo. O André, ele entrega emoção no treinamento, energia, fala firme, então é muito legal. Espero que você absorva isso tudo como inspiração, tenha uma carreira de sucesso, conta com a gente para o que você precisar neste caminho. Lembrando, se você está aqui assistindo e não se inscreveu neste canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber tudo que a gente fizer. No podcast, toda semana tem um episódio novo, eu estou muito feliz com esse projeto, além dos vídeos, além de todo o conteúdo que a gente tem feito. Lembrando que este episódio é o oferecimento da Squad, a nossa plataforma de curso EAD, está chegando agora, já está na mão, estamos finalizando os últimos ajustes, e se você quer empreender na área de treinamentos, clica no link aqui embaixo, vai para o grupo do Telegram, para a gente conversar, entender esse mundo aí do empreendedorismo, com treinamentos envolvendo normas regulamentadoras. É um grande prazer, te aguardo no próximo episódio. Até lá!